todos, né? Meio estranho a gente conversar por aqui, mas vocês sabem que, devido à necessidade, nós não podemos marcar uma reunião presencial e eu preciso passar para vocês a atual situação da escola. Então, assim, nós nos afastamos no dia 20 de março. Depois desse período, nós não sabíamos ao certo como ia ser essa retomada, quando ia ser, e o prazo foi se estendendo, e é chegada a hora da gente reabrir, graças ao bom Deus. Né? As coisas estão se encaminhando, a cidade de São Vicente está no amarelo há mais de 28 dias, que foi uma das cláusulas aí, que poderia ser um possível veto para a reabertura, mas como São Vicente está estabilizado, está indo em direção ao verde, eles autorizaram as escolas a retornar, mas a gente tem algumas adequações a fazer. Então nós voltamos com as tias no dia 17, desde então nós estamos preparando a escola, né? Arrumando, decorando, pensando na lembrança, porque a criança precisa desse acolhimento, mas também a gente precisa seguir os protocolos de segurança. Então nós fizemos algumas reuniões, nós chegamos a alguns acertos e isso faz parte de um documento, tá? Esse documento vocês terão posse quando as crianças retornarem para a escola, cada família irá receber em mãos esse documento e aí vocês vão dizer se concordam com aquilo tudo que está escrito, que é a proposta da nossa escola, certo? Ou seja, o nosso compromisso para o bem-estar não somente das crianças, mas também dos nossos funcionários, das nossas professoras, porque nós estamos em alguns riscos, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, portanto, a gente não sabe, do mesmo jeito que aconteceu lá atrás, quando nos falaram no dia 20, que nós precisaríamos fechar, a gente ainda tem adequações que estão por vir, e essas orientações a escola tem que seguir, né? Baseado numa SEDUC, baseado num governo do estado. Então vocês sabem isso através das mídias. O que nós fizemos? Nós elaboramos então um documento com todas as nossas propostas. Vocês vão ler essas propostas e vocês vão me dizer se vocês concordam com elas através de uma assinatura. E esse documento vai ficar com a gente, certo? Então eu vou descrever para vocês do que se trata esse documento. Primeiro eu vou dizer assim, já que era uma incerteza o período que nós íamos ficar afastados, eu fiz o seguinte, nós cursamos até dia 20 de março, em abril vocês pagaram a mensalidade, a maior parte das famílias questionou a questão da última semana de aula não ter sido dada e teria que ter sido paga, então eu fiz o seguinte, em abril, quinto dia útil de abril, as famílias pagaram 3 semanas, né, cursadas. A partir de então, nós fizemos um desconto de 50% para todos. E aí passou a ser então maio, junho, julho e agosto, os meses que nós ficamos afastados. Nós estamos retornando agora, na terça-feira, dia 8 de setembro. E como é que será feito, né? A partir de então, nós estamos trabalhando na escola desde o dia 17. Portanto, as minhas professoras passam a receber no integral. As crianças frequentando passam a pagar pelo integral, ou seja, por aquilo que foi proposto lá atrás em nosso contrato, certo? O desconto ele para aqui. Mas eu vou explicar com relação a isso. Mas vamos lá, vamos falar por partes. Primeiro, o que a escola vai fazer com relação ao protocolo de segurança? Nós vamos trabalhar a entrada e a saída dos alunos de forma diferenciada. Então, para acolher, para entregar as crianças, eu e o tio Marco, que está comigo de manhã até as 8 da manhã, vai estar na porta recebendo as crianças. Para isso, eu vou pedir que vocês tentem evitar aglomerações. Então, quando vocês chegarem na porta da escola e vocês perceberem que tem alguns pais, mantenham o distanciamento, né? Eu vou estar recebendo uma criança por vez e na hora da saída nós vamos estar entregando uma criança por vez. Então o portão não vai ficar aberto e vai falar assim, ó, fulano, fulano, fulano e fulano, porque eu não vou entrar em bloco e não vou sair em bloco, certo? A gente precisa seguir algumas regrinhas. Então, com relação a isso, evitem aglomerações, se afastem e o uso de máscara é obrigatório,
tá? Então, para todos aqueles que forem até a porta da escola, devem estar portando máscaras, assim como todos nós funcionários vamos estar usando máscaras dentro da escola. Com relação aos comunicados, todo comunicado será online ou será via agenda, tá? Eu vou escrever ou eu vou colocar na agenda ou eu vou estar colocando nos grupos tudo aquilo que a escola tem que se reportar a vocês, e é tudo aquilo que é dúvida de vocês, vocês podem estar ligando como sempre ligaram e a gente conversa online, porque não dá pra gente ficar batendo papo na porta. Tudo bem? Isso tá claro, né? Aí, vamos lá. Evitar conversas, evitar o interior, o trânsito no interior da escola. Vocês querem entrar, querem perguntar alguma coisa ao professor? Mandem antes. Eu queria falar com a tia Lelê alguma coisa, porque aí, se a gente trabalhar de forma organizada, não pega nada, certo? Mas a gente precisa saber que o menor tempo possível que nós fiquemos na porta da escola é conveniente. A aferição de temperatura será feita sempre na entrada, para todos os professores e em todas as crianças. Então, assim, qualquer temperatura acima de 37,5, a criança não poderá entrar. E eu preciso fazer um acordo sincero com vocês. Qualquer sintoma que a criança estiver apresentando, tosse, coriza, febre, mas ele tem sinusite, mas ele tem rinite, mas... Tudo bem, vamos esclarecer então esses ites que a criança possa ter. Por quê? Porque nós vamos estar com medo, certo? Nós de transmitir, e as crianças que estão frequentando a escola, os pais também vão ficar muito atentos. Então eu preciso respaldar isso, porque a responsabilidade é minha. Então, aferindo a temperatura na porta, nós vamos evitar que ela entre com febre. E em caso de ter febre, eu vou ligar para vir buscar. Então, não é mais assim, mas eu só posso voltar às 4 da tarde, às 5 da tarde, às 6 da tarde. Nós estamos fazendo acordos, e para que a gente reabra a escola, a gente deve seguir esses acordos com responsabilidade, certo? Sempre lembrando que a gente responde por cada atitude que a gente for tomar daqui em diante. Então vamos lá, pedimos então cuidado e parceria redobrada nesse sentido. Então, além da entrada e da saída ser controlada, a gente tem um problema que é a relação com a higiene, né? As crianças devem vir para a escola sempre de banho tomado. A roupa que estiverem vestindo deve estar limpa. E essas roupas e os calçados, a gente vai ter um cuidado redobrado. Por quê? A ideia é que vocês possam trazer para a escola, as crianças dentro da mochila tragam sempre mudas de roupa. A gente está falando de educação infantil, então imprevistos acontecem, né? Mesmo aqueles que vêm em meio período, às vezes as mochilas nos chegam vazias e a gente precisa ter roupa de troca. Então, essa roupa de troca que venha dentro de um saquinho, né? Roupa limpa. E um outro saquinho deve estar dentro da mochila para a gente colocar roupa suja. E aí eu vou pedir encarecidamente, sobretudo para as mochilas de bebês, que mandam muita roupa porque eles trocam bastante durante o dia, que essa mochila seja revista todos os dias. Que a roupa que esteja no saquinho de roupa usada saia da mochila diariamente e essa roupa seja lavada. Dentro da mochila a gente só deve ter roupa limpa. Quando retornar para casa, essa roupa deve sair. Por que eu digo isso? Porque aconteceu, e não foi só uma vez, de repente a mãe na correria chegar em casa com a mochila e a roupa estava acumulada desde segunda-feira dentro do saquinho, mas eu não tive tempo para tirar. Agora a gente não pode brincar com isso, certo? Outra coisa que eu vou pedir para vocês, se for possível, que a criança traga meias, pantufa, chinelinho, qualquer coisa que seja prático da criança andar dentro da creche e que a gente possa tirar o calçado que ela vem da rua. A criança que vem andando, muitas vezes, pode trazer agentes patogênicos na sola, né? Então, uma das recomendações é que esse sapato seja usado apenas para ir e vir. E dentro da escola a gente use um calçado mais específico. Nós vamos fazer isso, nós professoras, né? Todo mundo vai vir portando um sapato da rua, chega na escola, a gente troca.
nós temos propés também, para possíveis visitas. Eu não posso, às vezes, dizer assim, por favor, dá para você tirar o sapato? Né? Às vezes é até um calçado do serviço. Então eu comprei propés e nós vamos vestir um propé por cima do calçado. Portanto, dentro da escola a gente só vai andar com calçados limpos, certo? Nós vamos ter um cuidado redobrado com essa questão da higiene. Além disso, nós temos um capacho com uma solução sanitizante, que é para que a gente possa limpar os pés e impedir, ou pelo menos fazer uma barragem, né, dos agentes para o lado de fora e para o lado de dentro da creche. Lembrando, por exemplo, que a nossa creche tem muito tatame, que a nossa creche tem muito tapete, carpete. Então, as crianças andam, as crianças engatinham, as crianças brincam sobre o nosso chão. Daí nós temos um cuidado maior com relação a essa higiene, tá? Então a gente já fez reuniões, já fez orientação, já fez um plano de ação. Então, para isso eu também preciso de vocês. Eu escrevi assim, ó. As crianças devem vir para a escola de banho tomado, vestindo roupas e calçados limpos. Todas as mochilas devem conter mudas de roupas limpas para troca, separadas em saquinhos e diferenciadas da roupa suja, que será colocada em outro saquinho e deverá ser retirada da mochila para lavar em casa diariamente. Bebês e crianças do integral tomam banho na escola, por isso reforçamos e pedimos que se atentem a este cuidado. Caso percebamos que há acúmulo de roupas usadas na mochila, os responsáveis serão notificados e poderá haver o impedimento da permanência da criança na escola. Eu vou pedir para ir, né? Porque se você está com uma mochila de roupa suja, essa mochila não pode ficar. Mochilas e bolsas serão higienizadas com álcool 70 na hora da entrada. Então nós vamos borrifar com álcool 70, essa mochila vai ficar na frente da escola, né? Na porta da escola, já que eu volto a dizer que sou eu que vou receber as crianças. Então a criança entrará, eu ficarei com a mochila na escola, entrego a criança para a professora, volto, higienizo a mochila e depois levo para a sala, ok? Pedimos também a gentileza de enviarem meias, pantufas, chinelos, qualquer outro tipo de calçado confortável com nome. Então, por favor, escrevam o nome da criança na sola, tá? Muitas vezes a criança não reconhece o seu calçado. E aí, por exemplo, na hora do soninho, né? Mesmo que ele esteja com um chinelinho confortável, o sapato retirado para a hora de dormir. Então, essa retomada do calçado, por favor, o calçado que ficar dentro da escola, escrevam um nome na sola, né? Facilita a vida de todo mundo. Para que seja usado dentro da escola, como faremos todos nós que transitamos por ela, além de tentarmos barrar a entrada de possíveis elementos patogênicos com a utilização de um tapete com solução sanitizante no portão, como eu já disse. Então vamos lá. Pertences pessoais de cada criança, tá? A gente sabe que tem criança que traz o cobertor, tem criança que traz o paninho, tem criança que traz 2 paninhos, tem criança que traz 4 chupetas, certo? Como é que nós vamos fazer com relação a isso? Pertences pessoais deverão ir e vir na mochila diariamente. Então, além das roupas, além dos calçados que a gente comentou, as mochilas precisam conter uma nécessaire com produtos de higiene de cada criança. Então, não é somente shampoo, condicionador, escova de dente e pasta de dente, certo? Nós vamos precisar lencinho de papel, lencinho umedecido. Nós vamos precisar, além das fraldas diárias da criança, pelo menos uma fralda para a hora do soninho daqueles que estão em desfraude, em descapa, né? Lembrando, porque a gente sempre tem esse problema, na hora de colocar a fralda, nós vamos na mochila e essa fralda não existe, então vamos nos atentar. E aí, com relação à chupeta, o que nós fazemos com a educação infantil e a troca de objetos, sobretudo aquilo que eles pegam e levam para a boca? Então a chupeta seria um canal. O que eu faço? Tiro a chupeta de todo mundo? Deixo a criança chorando? Não dá. Então eu vou pedir para que vocês enviem a chupeta e um prendedor de chupeta, mesmo que a criança for grande, tá? Porque essa chupeta ela vai ser presa à roupa da criança. Fica mais fácil deles não largarem por aí. Quando larguem, né? Porque a gente sabe que tem criança que usa só na hora do soninho, nós guardamos na mochila, né? Quanto menos ficar zanzando pela escola essa chupeta, melhor será.
Mas tem criança que tem o hábito de ficar com ela e largar em qualquer canto. E tem a criança que vai lá e pega para pôr na boca, né? Então nós temos que pensar como faremos. Essas devem vir então com prendedores, que nós possamos então estar com maior controle durante o dia, prendendo essa chupeta às suas roupas e minimizando assim o problema de trocas, ok? Então vamos lá. Uma outra coisa é a questão da hora do soninho. A gente sabe que existem secreções que possam então ser agentes contaminantes. O que é a secreção nesse caso? A baba, né? Simples assim. A hora do soninho eu vou pedir para que vocês nos enviem um travesseiro ou uma almofada para cada criança com uma fronha. E esse travesseiro vai e volta para casa todo dia. Quando vocês perceberem que está suja, vocês vão trocar. Por quê? Porque nós temos travesseiros, certo? Só que até agora nós temos travesseiros, temos colchonetes, temos roupa de cama. Até agora, é assim, não existe. Tem criança que gosta do vermelho, tem criança que gosta do azul, tem criança que... E aí a gente, na hora de dividir, cada um pega o seu. Só que nesse caso, não. Por quê? Porque o travesseiro vermelho hoje pode estar agora com uma criança e amanhã estar com outra. Então, vamos lá. Não custa nada, certo? Um travesseirinho, um amiguinho, uma almofadinha de cada um. Na hora de dormir, não serão usados os travesseiros da escola. Cada criança terá o seu trazido de casa. Então, na hora do soninho, mandem pra gente, a gente manda de volta para casa. De preferência, então, né, se a criança não reconhecer, coloquem nome na dobra por dentro da fronha, fica mais fácil, tá? Com relação à nossa roupa de cama, se vocês quiserem nos enviar um lençol, ok. Mas como a gente usa os colchonetes, eu acho que a criança dormiu ali. Nós sabemos que durante um tempo, no caso, poderia ficar o agente contaminante ali. Como nós levantamos e guardamos toda a hora do soninho depois que passa, a gente não teria tanto problema com relação aos colchonetes e a roupa de cama. Mas com travesseiro sim, porque fica exposto, né, diretamente no rosto da criança. Então, se vocês puderem auxiliar a gente nessa parte, boa coisa é, tá? Com relação à hora das refeições, mais um problema, né? Nós temos pratos, potes de uso comum. Tá tudo lavadinho, tá tudo higienizadinho, mas melhor seria que cada criança trouxesse o seu. Então, vou pedir. Cada criança fará uso da sua mamadeira. Então, essa mamadeira terá nome e essa mamadeira vai e volta todos os dias. Além da mamadeira, o copo. Cada criança terá o seu copo. E além disso, prato e garfos. Garfo, colher, né? Material, o copinho, o potinho, tudo aquilo que eles forem usar, tanto nas refeições quanto nos lanchinhos, né? O potinho que será servido, cada criança terá o seu. Então, coloquem num saquinho, vai e volta para casa todos os dias, tá? Nós não vamos guardar para que não haja a possibilidade de a gente misturar, ok? Tudo com nome, por favor. Colocamos assim, ó. Cada criança fará uso da mamadeira, do copo, do potinho, do pratinho, dos talheres com nome, para uso individual. Deverão ser enviados por vocês e diariamente na mochila serão devolvidos, para desta forma também minimizar as formas de possíveis contágios. Nossos lanches e refeições serão separados por turma, né? Horário e ambiente diferente. Então eu vou ter uma turminha lanchando no parque, uma turminha lanchando no corredor, uma turminha lanchando na sala, no caso do berçário, por exemplo, tá? Por que isso? Para evitar aglomeração. Lembrando a vocês, né, a nossa capacidade dada pelo bombeiro é 70 crianças. Eu nunca atingi mais do que 40 e hoje eu tenho 14, né? Ou seja, aqueles que se mantiveram fiéis, pagantes até agora, são 14. Mas nós vamos falar isso no outro momento. Porém, se as nossas turmas sempre tiveram no máximo 8 alunos, não passaram disso, fica mais fácil da gente controlar. Mas mesmo assim, na hora do lanche, aquele negócio de todo mundo levantar, de vir trazer copo, levar copo, porque eles têm hábitos. Então a gente vai precisar se adequar a esses hábitos. Cada tia vai controlar a sua turminha, como são sempre 2 tias,
A gente vai controlar a turma e a gente fica sempre com um volante, levando o lanche e recolhendo as coisas. A Eliane lava, seca e guarda nas mochilas. A gente tem essa proposta, vamos ver se dá certo. Nosso compromisso, né? Nosso compromisso quanto escola. Estamos buscando nos adequar, fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance. Nós temos realizado várias reuniões para possibilitar esse retorno, né? Então eu tenho buscado, inclusive, com outros gestores de outras escolas para saber como é que vai ser essa retomada, né? Já que será meio que no improviso para todo mundo. Mas estamos promovendo aí e fiscalizando ao máximo tudo aquilo que a gente se propõe. Então, nós sentamos e conversamos durante este período com todas as professoras responsáveis e a gente tem esse hábito, sabe, de manter aquilo que a gente diz. Então, eu coloquei aqui, ó, promoveremos e fiscalizaremos o uso obrigatório de máscaras por todos os adultos dentro da escola. A gente já faz isso. Mas para a criança, o uso de máscara, ele é recomendado a partir dos 2 anos apenas, mas não é obrigatório. Então, eu acho que vocês serão o nosso termômetro. Eu tenho visto algumas crianças que as mães me mandam vídeos saindo na rua, passeando com o cachorro, né, andando na calçada, de máscara, o que eu acho muito bonitinho. Mas eu não posso exigir que a criança fique de máscara. E assim eu tenho um outro problema que eu acho que é ainda maior. Assim como a chupeta, a criança larga em qualquer lugar. Então, virou meme isso, né? A gente tá até brincando com coisas que acontecem na internet, que a gente vê piada, mas é verdade. Se a gente não sabe onde a criança deixou o brinquedo, já pensou a professora sair correndo atrás da escola por cada máscara que o aluno trouxe e deixou de repente na fresta da casinha com o carrinho que ela estava brincando? Então, às vezes, é melhor a gente fazer o controle certo, né? Controle daquilo que está ao nosso alcance, lembrando sempre que nós lidamos com crianças muito pequenas, tá? Então, se vocês acham que os filhos de vocês vão colocar a máscara e não vão tirar, beleza. Mas se vocês têm dúvida com relação a isso, que eu também tenho, então é melhor a gente evitar que elas usem máscara. Cuidaremos da etiqueta respiratória, ou seja, a gente já ensinava brincando para a criança que na hora de espirrar, ela colocasse o antebraço. Né? Eu não vou dizer, não, tá espirrando, pega o lencinho e coloca. Gente, eles são muito pequenininhos, seria o correto. Mas a gente vai reforçar isso. Então, vai espirrar o braço, isso tudo a gente ensina. Isso tudo faz parte da educação que a escola fornece, né? Ou seja, quando a gente fala para um, a gente está falando para todos e criança aprende. Agora, nós vamos reforçar, então, o cuidado com mexer nos olhos, mexer no nariz, mexer na boca, né? E cuidado com as secreções. Né? Eu tenho muita criança que está sempre com o nariz escorrendo. Então, essa mãe tem que me mandar o dobro de papel, porque eu vou limpar e jogar fora, limpar e jogar fora. Às vezes a gente limpa com papel higiênico, que é o que tem na minha mão, certo? Mas assim, às vezes fica até machucadinho aqui. E o lencinho, ele é mais fino. Então, reforcem essa parte. Cada uma de vocês conhece o filho que tem, né? Então, vocês vão passar pra gente e facilitar a vida deles próprios, não é a minha, é a vida da criança, ok? Para que a gente possa cuidar melhor. Então vamos lá. Para manter o ambiente arejado, nós vamos deixar todas as portas e todas as janelas abertas, com exceção do portão, que não dá porque a criança vai para a rua, né? O indicado é a ventilação. Por exemplo, o ar-condicionado, no caso, se nós tivéssemos, ele estaria desligado, porque o protocolo diz que o ar-condicionado é um vetor de transmissão, né? Então, mas o arejamento, a circulação de ar na escola, ela sempre existiu. A gente nunca fecha a porta, né? A gente tem os ambientes muito abertos. A nossa criança sabe que na nossa casa, né, que é na nossa creche, eles podem transitar pela escola inteira. Entre as medidas adotadas, nós vamos nos comprometer a aumentar a intensidade da frequência da limpeza. Então, a Eliane, que cuida muito da limpeza da creche, já sabe, né? Banheiro é uma constante. A gente vai tentar não acumular o papel higiênico, porque a gente faz isso 2 vezes por dia. Na hora do almoço, a gente retira e no final do dia a gente retira. Segunda, quarta e sexta, o lixeiro passa, a gente coloca na rua.
quando a gente coloca na rua, porque ele está no quartinho lá na frente. A gente tem um quartinho só para material de limpeza, né? Que é aquele portãozinho que está do lado. Mas agora a gente vai tentar minimizar a quantidade de papéis dentro do banheiro, né? Vamos comprar um balde maior, então a gente vai colocar todos os dejetos naquele balde o tempo inteiro, tá? Eliminando fontes de risco. Então vamos lá. Vamos evitar que o lixo se acumule, nós vamos dar maior ênfase para a lavagem das mãos, e aí outro parênteses. Nesse material de higiene que eu pedi, o shampoo, o condicionador, o álcool 70, o papel higiênico não, o lencinho umedecido, o lencinho de papel, ele é protocolo, ele é exigência, tá? Vocês precisam enviar o material individual para cada um. Mas eu não vou dizer para vocês que eu vou ficar passando o tempo todo álcool 70 na mão da criança, tá? Por quê? Porque o álcool, ele é um produto que a pele absorve. E se eu ficar passando o tempo inteiro, ele pode até achar graça. Gente, vou passar álcool. Gente, vou passar álcool. Como escovar o dente. Criança faz aquilo que a gente pede. Mas isso faz mal, porque a pele absorve. Então, nós vamos estimular a lavagem das mãos com sabonete líquido. Eu providenciei sabonete líquido para todos os banheiros. Mas o material de higiene, ele tem que entender que ele tem que fazer uso. Tá? Então, nós vamos ensinar a ele lavar as mãos como uma constante. Tá? E eu acho que a criança ela é muito mais inteligente daquilo que a gente pensa. Ela é muito fácil de se adaptar quando a gente faz isso como um todo. Então tá lá. Também temos o compromisso de monitorar a saúde de todos, né? Inclusive a dos nossos funcionários. Vamos fornecer o álcool 70, vamos fornecer as máscaras para caso... eu esqueci, desculpa tia, eu saí correndo de casa, né? Então a gente já tem de reserva. A reabertura será então um tempo diferente, né? A gente tá morrendo de saudade, eu não vou mentir, eu vou abraçar sim, eu vou beijar sim, porque não dá pra você dizer que não. Não, né? Mantenha a distância. A gente vai tentar de todas as formas possíveis minimizar, mas a gente sabe que a gente está lidando com a educação infantil. E a educação infantil é convivência. Então eles estão com saudades dos amigos, eles vão se abraçar, eles vão sentar junto, eles vão sentar em roda, eles vão cantar musiquinha, isso tudo não foge. Né? Aquela coisa de você ter uma sala ampla e ter um aluno sentado, 1 metro de distância de cada um, não é para educação infantil, tá? Então nós vamos fazer a educação infantil com toda a segurança que está planejada, né? Na medida do nosso possível. Então tá lá, a reabertura será diferente, nós vamos retornar com 30%, 35% da capacidade da nossa escola. Como eu disse, o bombeiro diz que 70 crianças comporta. Eu nunca passei de 40. Hoje, com as 14, 15 que eu tenho, eu estou dentro da média dos 35 e ainda tenho uma margem para os alunos que quiserem retornar. Mas assim, com todo o cuidado e é óbvio, dando preferência, né? Quem está dentro, a quem eu estou me referindo, é aqueles pais que estiveram com a gente até agora, certo? Muitos saíram, muitos nem se manifestaram, simplesmente sumiram. Não colocaram mais nada no grupo, deixaram de pagar e tchau e bênção, né? A gente sempre teve uma comunicação muito aberta, eu sempre falei muito com vocês, eu tô aberta para a gente conversar, eu sei que tá todo mundo vivendo a mesma dificuldade que a gente vive, né? Mas é isso, eu acho que vocês que estiveram com a gente até agora são a minha prioridade. Então a reabertura então será difícil, 35% da capacidade, isso não assusta a gente. Devido à saída de muitos alunos, devido aos problemas acarretados pela pandemia, os alunos que permaneceram conosco ainda não superam a margem de 35%, então a gente está tranquilo. As crianças que durante este período se desligaram da escola dão sinais de intenção de retorno, né? Algumas mães já me ligaram perguntando, e aí, vocês voltam? Quando vocês voltam? Mas dentro dessa margem eu vou estudar caso a caso para retomar, então, os alunos que foram saindo. Pedimos assim que os pais que concordem com o retorno dos seus filhos, né? E aí eu faço uma pausa. Eu preciso que vocês entrem no grupo e vocês me digam, dia 8 fulano volta, certo? Eu preciso saber, numericamente, quantos alunos nós temos, tá? Quantos alunos nós teremos a partir de agora no dia 8. Então, os alunos que voltarem, vocês concordando com esse retorno, vocês vão assinar esse documento que eu vou encaminhar no grupo daqui a pouco.
Pedimos assim que os pais que concordarem com o retorno dos seus filhos às aulas presenciais se manifestem para fazermos a listagem que será entregue na SEDUC, devendo assinar uma cópia deste documento, o protocolo de retorno e compromisso que estou lendo. Com relação ao valor das mensalidades, haja visto que retornamos aos trabalhos presenciais, se faz necessário o pagamento do valor na íntegra da mensalidade a partir do momento que ele está frequentando o dia todo, tá? Então, até agora, deu pra gente fazer ajuste, deu pra gente apertar a folha, eu consegui garantir o salário das minhas professoras sem mandar ninguém embora, o que eu acho que foi extremamente difícil. Se vocês lerem aí nas mídias sociais, vocês vão ver a quantidade de escolas que fecharam e a quantidade de hotéisinhos que estão abrindo, né? Porque hotel pode. Então, eles são cuidadores infantis, eles não estão preocupados com a educação, e sim somente em abrir a porta e acolher. Eles estão cobrando por hora, inclusive, né? É um setor diferente. Mas como as escolas fecharam, esse público que ficou livre, sem ter cuidado de ninguém, acabou indo para outros lugares. Então agora não. Eu dei 50% de desconto até agora. Daqui em diante, se faz necessário que a criança que seja do integral pague a mensalidade do integral, porque ela vai estar frequentando, certo? Aí a gente conversa. É uma situação difícil, sabemos, mas estamos fazendo ajustes, lidando com a situação que temos então, né? E mantendo então o retorno seguro, mas isso se faz necessário para que a gente mantenha a escola viva. Se a gente estende muito esse período de retorno, os pais que se mantiveram até agora têm a tendência de acreditar muita coisa que é dita aí, por exemplo, de que esse ano acabou, que esse ano não tem retorno, não, esse ano então, ano que vem a gente vê como fica, e não é verdade, né? A gente vai retornar dia 8, se Deus quiser. Eu aproveito a oportunidade para agradecer então a parceria e a confiança de todos vocês, né? Eu acho que nós aprendemos muito, nós amadurecemos muito, nós estamos aptos a retornar ainda mais fortes, ainda mais confiantes, ainda mais seguros de que é isso mesmo que a gente quer, né? Porque se não fosse isso, eu já tinha jogado a toalha. Mas, diante das dificuldades, a gente aprende, e como acontece então em tempos difíceis, as famílias se juntam, né? As famílias se dão suporte, um tá lá ajudando o outro, e eu acho que é mais ou menos o que aconteceu com a gente. A gente aprendeu a conviver nessa grande família. Eu agradeço as meninas que tiveram comigo gravando até agora diariamente, a Ana editando todos os vídeos, que assim, se eu não tivesse ela, eu não sei o que faria. Mas a vocês por acreditar no nosso trabalho, né? A vocês por não deixar também a gente desistir desse sonho, acreditar que a gente possa voltar, que a gente possa fazer o nosso trabalho como a gente se determinou lá atrás, há 5 anos atrás, né, quando eu comecei a planejar cada cantinho da minha escola. Então tá lá, superamos dificuldades, a gente não esperava, vocês não esperavam, como eu já disse algumas vezes, não existe culpa nem culpado, né, simplesmente aconteceu. Mas a gente vai sair dessa, a gente vai persistir, a gente vai continuar acreditando como fez até agora, a gente vai seguir em frente, ainda mais fortalecidos e acreditando que a gente pode ainda muito, tá bom? Obrigada a todos, desculpem aí qualquer coisa, eu acho que eu falo demais, embora eu tenha feito tópicos, tá? Eu vou, como eu disse, colocar esse material no grupo para vocês lerem com calma, vou imprimir isso e vou pedir para que a criança que venha dia 8 leve dentro da mochila esse documento, que vocês possam assinar e me dar de retorno, então, o consentimento para que a gente possa desenvolver esse trabalho proposto, tá bom? Obrigado, beijo, gente.